As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos encontrados em alguns países, mas que têm os maiores depósitos conhecidos em dois, China e Brasil. Como são imprescindíveis para a indústria e considerados de alto valor estratégico para a transição energética, por exemplo, os metais críticos estão sendo disputados pelos Estados Unidos, que não possuem o material em seu território. Para muitos, o presidente Donald Trump está usando a guerra comercial com a imposição de tarifas para obter vantagens e garantir o acesso dos Estados Unidos às reservas minerais do mundo. O Brasil possui a maior reserva de nióbio do planeta, a segunda maior de grafite e terras raras e a terceira maior de níquel. Em entrevista à agência Reuters na última quarta-feira, o presidente Lula afirmou que o país vai investir em desenvolvimento de cadeias produtivas a partir dos minerais críticos existentes no nosso subsolo. Nós não vamos permitir acontecer o que aconteceu no século passado, o Brasil exportar minério e comprar produtos com valor agregado muito alto. Nós queremos que tenha valor agregado aqui no Brasil, disse o presidente Lula, segundo a agência de notícias. O Brasil Consciência já visitou duas iniciativas criadas no passado para desenvolver tecnologias e agregar valor aos minerais existentes no país. O primeiro deles foi o Laboratório de Fusão e Refino, o LFRE, que presta apoio às atividades do IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, na área de processamento de materiais metálicos, sendo eles o aço inox, superligas e ligas de titânio. O laboratório, inclusive, foi o primeiro do Brasil a fazer o processamento do titânio. Esse aqui é o Laboratório de Fusão e Refino. É um laboratório criado no fim da década de 60, começo da década de 70, com uma estrutura bem forte para trabalhos assim, em plantas piloto de elaboração de metais. Ele tem uma importância histórica para a metalurgia brasileira. Ele é o primeiro laboratório de vácuo metalurgia do país. Os primeiros fornos em alto vácuo foram instalados aqui para a planta piloto. Ele é importante para essa parte de metais e principalmente para o projeto Titânio. O Titânio foi um dos projetos mais importantes tocados pelo CTA, que visava a criação de uma indústria de titânio no Brasil. E todo o material metálico de titânio é importado até hoje. Então, nessa época, houve um esforço para que a gente pudesse ter uma indústria de titânio no país, né, que são alguns materiais que estão aqui atrás, representam essa época, né? Então, foi a única experiência de sucesso na América Latina na obtenção de esponja de titânio em escala piloto. A outra estrutura que visitamos mais recentemente foi a do Laboratório de Pesquisas em Nióbio, que fica na USP de Lorena. Lá em cima são os dois canhões de feixe de elétrons que forneciam energia suficiente para fundir metais em alta temperatura, né? O nióbio funde a temperaturas acima de 2.500 graus, tântalo muito mais alto, molibdênio também. Então, os dois canhões de feixe de elétrons atingiam esse produto intermediário e iam refinando o metal que caía justamente na lingoteira que estava acoplada à câmara. E assim o lingote era construído praticamente camada a camada. Quando terminava a fusão, a lingoteira era afastada, o lingote era resfriado sob vácuo, e, numa estrutura de refrigerada água, e a outra lingoteira era acoplada à câmara para continuar a fusão de um novo lingote. Como mostramos naquele programa, o projeto foi encerrado pelo governo Collor depois de ter desenvolvido as técnicas iniciais para a produção de lingotes de liga de nióbio no país, que até hoje estão sendo empregadas pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, a empresa que detém o direito de exploração da imensa maioria das reservas nacionais.
Agora nós vamos conhecer uma nova iniciativa, desta vez para o desenvolvimento de tecnologias e da cadeia produtiva de aplicações em terras raras no Brasil. O primeiro laboratório fábrica de ligas e ímãs de terras raras do Hemisfério Sul é um projeto pioneiro do governo de Minas e da Codenge, que agora se transforma em oportunidade para investidores. Instalado em Lagoa Santa, Minas Gerais, o LabFab teve sua localização definida de maneira estratégica. O estado é berço da mineração no Brasil e reúne grandes jazidas, a maior concentração de siderúrgicas e um forte parque industrial. O empreendimento está cercado pelas melhores condições de infraestrutura, um cenário logístico ideal para acesso a matérias-primas e mercados consumidores. É desenvolvimento por meio da inovação, da indústria e dos recursos minerais. O potencial de negócio do LabFab é enorme. As aplicações dos ímãs produzidos na unidade vão desde motores elétricos até equipamentos de ressonância magnética, passando por veículos, elevadores, aerogeradores e muito mais. Hoje, 90% dos ímãs nesse segmento são provenientes da China, o que coloca o LabFab ITR como alternativa importante para empresas que buscam essa solução, um negócio do futuro e do presente também. E é para falar sobre esse assunto que a gente está em contato nesse momento com o Eduardo Neves, que é pesquisador do laboratório que pertencia à Codenge, lá de Minas Gerais, uma autarquia pública, e que agora é da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Eduardo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. E a gente gostaria de saber em que pé que está o laboratório nesse momento, um único no país, um dos poucos capaz de fazer esse processamento. A gente estava conversando aqui em off, você estava me explicando que o que as mineradoras conseguem é fazer o condensado de terras raras, ou seja, pegar lá, tirar 1 tonelada de material do solo, retirar 1 quilo de terra rara e condensar isso para vender para o exterior. Qual que é o objetivo e qual que é a capacidade hoje? Olá, Edmão, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu trabalho aqui no CIT Senai TR, antigo LabFab TR da Codenge. Então, esse foi um investimento da FIENG, concretizado em dezembro de 2023. Nesse último ano, as operações voltadas aqui foram para o término da montagem e comissionamento dos equipamentos aqui. E hoje o laboratório aqui ele vai estar voltado num projeto maior de 3 anos para o desenvolvimento de todos os processos da cadeia de produção dos ímãs permanentes e terras raras. Então, hoje, a fábrica ela estaria pronta para operar a partir agora do último trimestre de 2024. A gente depende da agenda das empresas dos equipamentos virem e finalizarem para que a gente dê início às atividades. Último trimestre de 2025, você quer dizer? Exatamente, me desculpe. Nesse projeto visa desenvolver toda a cadeia de produção, que ela ainda não existe, né? Eu tenho pouco domínio, o TRL ainda está muito baixo aqui no Brasil. Como você bem comentou, nós temos esse concentrado de terras raras. A ideia aqui no Brasil nos próximos anos é avançar a nossa tecnologia com respeito à separação desses óxidos. Então eu consigo, digamos, uma cesta ali bem grande com vários óxidos de terras raras e eu preciso separá-los e também deixá-los com um elevado grau de pureza. Depois disso, eu teria outra operação unitária, outro processo que seria de redução desses metais, transformá-los, esses óxidos, em metais puros, para que aí sim eu possa adicioná-los nas primeiras etapas de produção aqui no laboratório fábrica. Então, a ideia nesses 3 anos, tanto essas etapas como todo o ciclo de produção, aqui a gente trabalha com metalurgia do pó. Os ímãs, eles tem alguns quesitos bem particulares, então tem algumas técnicas avançadas aqui, como strip casting, por exemplo. Eu faço uma fusão em alto vácuo e depois faço um ligotamento em tiras muito finas, chamadas de flakes. E esses flakes que contêm a microestrutura adequada para que a gente tenha ímãs com boas propriedades. Aí eu tenho que pegar esse material, fazer a moagem. Como o material fica muito fino, ele fica muito reativo. Então eu tenho que... todos os equipamentos, depois da moagem, eles trabalham com uma atmosfera de nitrogênio. Então, ele não pode ficar exposto ao ar
e onde ele ganha forma nas etapas de prensagem, e depois das etapas de prensagem tem uma etapa de sinterização. Então, hoje, aqui no laboratório, lá no começo da produção, essa etapa de strip cashing. A gente está aguardando a agenda da empresa vir nos visitar aqui e terminar essa etapa. E agora, no final de agosto, começo de setembro, essa etapa de sinterização, né, onde os fornos ainda não estão comissionados, vão sê-los para que a gente possa dar início a essas atividades. Então, tem o processo de sinterização, depois usinagem, e uma curiosidade, né, os ímãs eles só são considerados permanentes, né, primeiro porque eles não desmagnetizam com qualquer campo aplicado, mas também porque eles duram mais de 20 anos, né? Por exemplo, uma turbina eólica, que é uma aplicação típica, eu desmonto a turbina após 20 anos, porque o investimento já acabou, mas os ímãs ainda continuam com uma magnetização, né? E eu só consigo isso através de recobrimento. Então, tanto o nosso instituto aqui como a rede Senai vai nos ajudar a desenvolver esse recobrimento e depois a próxima aplicação. Por uma questão de estatuto, os ímãs produzidos aqui, eles não podem ser comercializados. Então, o Senai, a FIENG, a gente recebe dinheiro da indústria. Por questão estatutária também, nós somos um instituto privado sem fins lucrativos, não podemos competir com a indústria. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros 3 anos, não serão comercializados ímãs, mas será feito todo o desenvolvimento e a partir dos próximos 3 anos após a gente começar aqui, ao final desse projeto MagBras, não vou falar especula-se, mas existe uma possibilidade em que um terceiro player arrenda esses equipamentos aqui e começa a produção de ímãs aqui direto na nossa fábrica. Mas a importância desse investimento aqui no laboratório fábrica, no ITR, ele é muito mais importante, porque quando domina essa tecnologia aqui no Brasil, ela vai mitigar os riscos para que investimentos venham de fora do país para cá, para que tenham fábricas muito maiores que essa. Por exemplo, a fábrica nossa aqui, se ela operasse nos 3 turnos, ela, 24 horas por dia, no caso, 7 dias por semana, ela teria uma capacidade de produção de 100 toneladas por ano, mas isso seria muito pouco. Hoje, a demanda no Brasil estimada é de cerca de 10 mil toneladas por ano. Então, sai de 100 toneladas para 10 mil. Então, uma fábrica, se viesse uma fábrica, 2 mil, 4 mil, ajudaria muito a gente ter esses ímãs aqui no país e também venda para os nossos vizinhos ou outros países e empresas que necessitem. Muito bem, vamos destrinchar tudo isso que você falou. Muito legal as informações, Eduardo. Ou seja, hoje a gente tem no Brasil um cenário que a gente tem uma quantidade interessante de terras raras no mundo. Talvez a gente tenha a segunda ou a terceira maior reserva do mundo desse mineral. Nós temos já mineradoras trabalhando na extração, mas nós não temos capacidade de transformar esse mineral, que é bastante raro, né? Essa proporção de parte por milhão aí, 1 quilo por tonelada, é bastante interessante. A gente não tem nem capacidade de separar. O que vocês estão se propondo é desenvolver todo o conhecimento da cadeia produtiva, da separação da terra rara retirada do solo até a produção do ímã. E nisso vocês estão colocando em etapas. A primeira etapa, pelo que você está nos falando, que vai começar a partir de agosto, é a capacidade de separação. Produzir ímã é uma coisa que deve acontecer só daqui a 3 anos? Então, esse esforço ele vai acontecer aqui em pacotes de trabalho e eles vão acontecer em paralelo, né? Então, eu vou desenvolver cada processo aqui da empresa de produção paralelamente. Então, ao mesmo tempo em que a gente está concentrando os esforços para fazer essa etapa de redução e separação, agora, estimado agora para 2026, 2027, a gente produza de 3 a 6 toneladas de ímãs. Mas esses ímãs são, né, do projeto, né, muito voltados para o ramp-up aqui da fábrica. Eduardo, qual que é o principal desafio tecnológico desse processo que vocês estão aí? E você falou em TRL baixo. Qual TRL que vocês estão nesse momento e qual que vocês passarão a ter depois de cumprir essas primeiras etapas ainda em 2025? Então, aqui são vários processos, né?
Então, cada um vai ter o seu TRL individual, né? Mas, por exemplo, a etapa, por exemplo, de separação, ela está hoje ali, TRL 3 de entregar de 6 a 7, né? E a parte aqui final da fábrica seria TRL, já hoje já está em 6, entregar de 7 a 8. Perfeitamente. E hoje vocês estão contando com uma estrutura, vocês estão integrados aí em um centro de pesquisa do Senai. Quantas pessoas, quantos pesquisadores e técnicos estão envolvidos no projeto para desenvolver a exploração de terras raras no Brasil? Então, no momento, aqui no CIT, localizado em Lagoa Santa, na unidade, ainda estamos em poucas pessoas. Agora estamos em fase de contratação, então agora essa última parte do ano vai ser muito voltada para concentração, contratação de pessoas. Um dos grandes problemas aqui, com respeito às terras raras e à produção de imãs, é essa questão de mão de obra. Então, não existe hoje, digamos, no hemisfério ocidental, vamos dizer assim, uma mão de obra abundante nesse quesito. Então, aqui, além de ser produzido os ímãs, será também um polo, assim, produtor de mão de obra, né? Então, muitas teses de mestrado, teses de doutorado, dissertações de mestrado serão produzidas aqui, e todo esse conhecimento gerado a gente vai construir, importar e adaptar de outros lugares. Esses trabalhos acadêmicos serão feitos como? A parceria com o Senai vai gerar cursos de pós-graduação? Tem outras instituições envolvidas? Então, atualmente hoje, né, nós temos algumas instituições vinculadas com a gente, que seriam a Universidade Federal de Santa Catarina, o CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral do Rio de Janeiro, o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, né, e toda a rede ISE e Senai. Mas, digo, a gente contratar aqui bolsistas, pesquisadores, né, e aprimorar esse know-how em pesquisa. Muito, muito bacana. Quem que a gente já fez algumas, já tivemos contato com alguns laboratórios também que visavam desenvolver a tecnologia no Brasil, por exemplo, com o laboratório de nióbio da USP de Lorena, uma iniciativa que gerou a capacidade para a companhia brasileira, a CBMM, a Companhia Brasileira de Mineração, para fazer as ligas de nióbio. Quem que está fornecendo para vocês o material e qual vai ser o primeiro produto gerado aí? Então, hoje nós temos o IPT, né, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, especializado nessa parte também de produção de ligas, muito voltadas a ligas de neodímio ferro-boro. Então, ele já tem equipamentos em escala laboratorial para fazer, como eu comentei, é uma produção bem específica, então a gente precisa dessa técnica de strip casting e também essa técnica de moagem de jatos opostos, que é para deixar o material realmente muito fino. Então, seria o CETEM e o IPT que iria nos ajudar nessa etapa. Muito bacana. E o que vocês pretendem? Quais as principais aplicações aí que vocês pretendem fazer? O imã é uma delas. Você estava falando, antes da gente começar a gravar, na questão das turbinas eólicas, né? A possibilidade de empregar isso. Quais são os objetivos que a Federação das Indústrias de repente colocou para vocês? Então, a ideia aqui, né, seria para 2025 nós já estarmos produzindo imãs na nossa planta piloto. Nós temos também uma planta aqui para pequena escala, então podemos produzir imãs na ordem de gramas a quilos aqui. Então, a ideia é que até o final de 2025 já estaremos fabricando imãs aqui. Mas como você comentou, né, tem as aplicações das turbinas eólicas. Enquanto num carro elétrico a gente usa de 2 a 5 quilos desses ímãs, e uma turbina eólica pode ser utilizado de 600 quilos a 2 toneladas. Vai depender muito do projeto e da capacidade. Então, vários dispositivos que usam essa conversão de energia vão utilizar esse tipo de material. Você também comentou equipamentos de ressonância magnética, mas também, por exemplo, aqueles earphones pequenininhos que a gente coloca no ouvido, Bluetooth, só são possíveis com esses ímãs de neodímio.
certo? Aquelas caixas portáteis também só são possíveis utilizando esse tipo de ímãs. Então, com a miniaturização dos dispositivos, esses ímãs vão ser cada vez mais empregados aqui e em outros lugares também. Não sei se você tem essa informação, mas qual é a relação de ganho de valor agregado? Por exemplo, hoje, se a gente exportar 1 quilo de condensado de terra rara, para a gente exportar 1 quilo de imã super capaz já pronto. Então, a gente tem um dado, né, que, por exemplo, para eu chegar do concentrado, para eu ir para um óxido puro, eu já aumento uma ordem de grandeza. Né? Hoje, para você ter uma ideia, o quilo de um imã convencional, uma classe baixa, digamos assim, com propriedades intermediárias, estaria entre 80 a 100 dólares o quilo. Né? Então, quando a gente fala aí em 100 toneladas, né, o faturamento da fábrica já seria muito relevante. Assim como a gente teve lá na questão com o nióbio, né, era um laboratório, uma fábrica piloto, chegou a produzir 100 toneladas de nióbio por ano, mas num determinado momento, quando a Companhia Brasileira de Mineração adquiriu a tecnologia, o projeto foi encerrado. O que vocês pretendem aí para o projeto de vocês, para o laboratório de vocês? Essa fábrica piloto, ela deve continuar ou a ideia é assimilar o conhecimento e transferir para a indústria? Então, todos os parceiros que estão nesse projeto vão deter a propriedade intelectual do que a gente produzir aqui, baseado nesse know-how de produção dos ímãs. Então, a ideia é que a gente continue, a nossa planta piloto aqui, que a gente carinhosa chama de piloto, seria uma planta, né, em escala laboratorial. Então, essa planta escala laboratorial e sempre vai continuar sendo do Senai. Os equipamentos que a gente tem aqui para caracterização vão continuar sendo do Senai. Mas essa questão da fábrica nossa aqui, digamos, da produção semi-industrial, capacidade de 100 toneladas por ano, né, seria disponibilizada para leasing desses equipamentos, né, depois desses 3 anos de projeto.